Neemias, capítulo 9, versículos de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O título da mensagem é Arrependimento e Confissão do Pecado. Neemias, capítulo 9, versículo de número 1 e versículos seguintes. Diz assim as Sagradas Escrituras: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades de seus pais. E levantou-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabonéias, Serebias, Rodias e Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Então o povo resolveu fazer um concerto para com Deus, e ali foi levantado um clamor, primeiro, de expiação dos pecados. Então o povo se arrependeu de ter praticado, de ter transgredido a palavra de Deus, de ter feito ali tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, e houve sobre o povo de Israel, sobre a vida das pessoas, um arrependimento. E eles ali confessaram os seus pecados diante do Senhor. Eles se vestiram de pano de saco, Pano de saco na Bíblia significa humilhação. Então eles se vestiram de pano de saco, reconhecendo seus erros, seus pecados, as suas falhas, e buscando da parte de Deus o quê? Um arrependimento. Então eles confessaram os seus pecados, buscaram da parte do Senhor um arrependimento. Depois que eles fizeram isso, os levitas, as pessoas que ministravam os louvores, se colocaram de pé para adorar a adoração. Então, depois de confessar os pecados, as falhas, os erros, tudo aquilo que eles tinham desagradado ao Senhor, aí se levantou um momento de adoração, de louvor. Eles começaram a adorar o nome de Deus, eles começaram a exaltar o nome de Deus. É assim, irmãos, muitas das vezes a pessoa, ela vem lá de fora, carregada de pecados, de falhas e de iniquidades, e ela vem para o Evangelho, ela vem para a casa de Deus, e ali ela precisa o quê? Se arrepender de todo o coração, confessar diante de Deus os seus pecados, falhas e iniquidades, e gerar no seu coração um arrependimento verdadeiro, parar com aquela prática errada que desagrada a Deus, parar de fazer, parar de ter aquela atitude fora da palavra. Toda pessoa tem que ir ali, irmãos, que quer ter uma nova vida, confessar os seus pecados e deixar. Confessar os seus pecados e largar aquela prática, largar aquela atitude errada, deixar aquele comportamento errado, para que depois ela venha levantar a oração e a adoração a quem? A Deus. Para que depois ela venha exaltar o nome do Senhor, que é sobre todos os nomes, para que depois ela venha dar e prestar culto e adoração ao Deus Deus vivo. Então, antes da pessoa chegar para adorar, antes da pessoa chegar para exaltar o nome do Senhor, para louvar e bendizer o nome do Senhor, a primeira parte que ela tem que fazer é confessar os seus pecados, reconhecer os seus erros, deixar, largar, parar de fazer, abandonar, não querer mais aquela prática, não querer mais aquele comportamento, não falhar mais daquele jeito. Ela tem que se decidir para ela estar com o coração purificado,
ela estar com o quê? A mente purificada, com o corpo lavado, com a mente lavada, com o coração lavado, aí ela vai prestar adoração a Deus. Aí ela vai prestar o louvor a Deus, ela vai começar a engrandecer o nome do Senhor. Então a primeira coisa a se fazer é a confissão dos pecados, das falhas, do erro, se arrepender de todo o coração e parar o quê? Parar de fazer aquilo, não ter mais aquela prática, não ter mais aquele comportamento, se arrepender de verdade. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve fazer. Então depois que foi feito isso, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar, eles começaram a exaltar o nome do Senhor, começaram a prestar cultos a Deus, adorar, bendizer o nome de Deus em adoração, em louvor, em exaltação. Aí diz o versículo de número 6, diz assim: Tu só és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então ali os levitas, os adoradores, aqueles que trabalhavam no serviço do Senhor, começaram a adorar, começaram a orar, começaram a louvar. Falou: ó Deus, Tu és digno do louvor, da adoração, só o Senhor deve ser exaltado. Engrandecido seja o nome do Senhor, exaltemos o nome de Deus, porque foi o Senhor que criou tudo. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor fez os céus, a terra, os mares, tudo que há nela. Prestação de culto somente ao Deus vivo, adoração somente ao Deus vivo, exaltação somente a Deus, adorai a Deus, louvai a Deus. Irmãos, aí eles começaram a adorar, mas primeiro eles tiveram que confessar os seus pecados, os seus erros, as suas práticas erradas, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas e deixar aquelas práticas erradas, se decidir pelo Senhor de verdade, se decidir a servir ao Deus Criador, a adorar e a prestar culto ao único Deus, ao Deus Criador, o Deus poderoso que criou os céus e a terra, que é dono de tudo, dono do universo, dono da terra, dono dos mares, dono do ar, dono da vida, dono de tudo. Exaltar a Ele, só Ele digno de louvor, só Ele digno de exaltação, só Ele digno de adoração. Aí eles ainda repetem, os levitas, prestavam cultos ao Senhor, fala assim, eles dizem, os céus o que? Te adoram. Então tudo lá no céu o que? Te adora. Olha, Pai, ali olha, lá no céu a adoração é repleta ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus Criador. Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que ser engrandecido, adorar Jesus, Deus, é o Espírito Santo. Adoração ao Deus, eles são único. Adoração a Deus, ao Deus vivo. Exaltação a Deus, adoração a Deus, oração a Deus. Aí o povo começou a exaltar quando eles reconheceram as suas falhas e voltaram o seu coração ao arrependimento. Aí eles começaram a adorar, e aquele louvor subia aos céus, aquela adoração subia a Deus. Estavam lá adorando, prestando culto e adoração ao Deus digno de louvor e digno de exaltação. Aí eles continuam dizendo, versículo 7 em diante: Tu és, Senhor, o Deus que ele geste Abrão, e o tirastes de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome a Abraão. Então eles falam assim: olha Deus, o Senhor é tão poderoso que o Senhor pegou um homem chamado Abrão, o Senhor tirou ele da terra do Ur dos caldeus, e o Senhor mudou a vida dele e o chamou a partir daquele momento como mudança de vida de Abraão. Abraão, irmãos, era considerado ali pai na fé do povo de Israel pela sua história, por causa da descendência. Então eles tinham respeito ali pela memória de Abraão, porque ele era considerado um pai na fé, uma marca da descendência, o antigo,
os antepassados do povo de Israel. E eles se recordaram da obra que Deus fez, da obra redentora que Deus fez na vida de Abraão, tirando um homem chamado Abrão, tirando ele da terra de Uz, dos caldeus, levando ele para a terra que Deus o iria mostrar, e ali engrandecendo ali Abraão, mudou o nome dele, né, de Abrão para Abraão. Deus fez uma mudança na vida de Abraão, né, de um homem ali que não podia ali ter muitas coisas antes, tinha até uma grande dificuldade ali, caso sua esposa, até de gerar um filho. Depois se tornou ali pai de uma grande grande nação, de uma grande multidão, de grandes povos, de uma grande descendência. Mas ele decidiu respeitar a vontade de quem? De Deus. Irmãos, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela precisa abandonar o pecado, ela precisa deixar as práticas erradas, ela precisa deixar tudo aquilo que está fora da palavra, reconhecer o seu pecado e gerar no seu coração arrependimento, para ela começar a viver os planos de Deus na vida, a vida dela, para ela ter uma mudança de vida. Não dá para viver para Deus vivendo a mesma vida, levando a mesma vida na mesma prática. Não, você conheceu Jesus, você teve um encontro com Jesus, tem que largar o erro, tem que largar aquilo que está fora da palavra de quem? De Deus, se arrepender de todo o coração e tomar a decisão de viver para Deus, de viver o plano de Deus, de querer uma mudança de Deus na sua vida, de agarrar com toda a força a chance e a oportunidade de mudar de vida, viu? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, escreveu para ele uma nova história, para toda uma descendência, e o povo se recordava com a memória disso. Aí diz assim, olha, versículo de número 8, Neemias 9:8, diz assim: e achastes o seu coração fiel perante ti, e fizestes com ele um concerto que lhe daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confiastes as tuas palavras, porquanto é justo. O que eles estavam falando? Deus prometeu. E Deus não somente prometeu que mudaria o nome de Abraão, que daria para ele uma terra, para a sua descendência, não só prometeu, mas cumpriu. Deus só não ficou em palavras, Deus falou e Deus fez. Tudo que Deus fala, Ele faz, meu irmão. Tudo que Deus diz na Bíblia, nas Escrituras, Ele cumpre. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela vai se cumprir um dia. Pode passar terra, céus, mares, mas a palavra de Deus não passará. Toda a palavra de Deus há de se cumprir. Tudo aquilo que foi dito a Abraão se cumpriu. Tudo aquilo que foi dito a respeito da descendência de Abraão se cumpriu. E o povo de Israel aqui, se lembrava, se recordava daquilo que Deus havia prometido a Abraão, e como Deus foi fiel, porque Abraão permaneceu sendo fiel a Deus, sendo alguém de oração, cumprindo a palavra, cumprindo a vontade de Deus. Teve erros, mas quando ele errou, ele se arrependeu, ali voltou à vontade de Deus, voltou aos caminhos de Deus, assim como você, meu irmão. Você não pode ficar prolongando em fazer as coisas que estão fora da palavra. Se Deus já te direcionou, se Deus já te falou, você toma a direção e se arrependa e volta para o caminho, volta para a palavra, para você começar a viver as promessas de quem? De Deus na sua vida. Porque se você for fiel a Deus, Deus será fiel com você. Se você for fiel na palavra, Deus será fiel na palavra contigo.
Se você for um praticante das Escrituras, daquilo que a Bíblia pede e ensina, Deus será fiel para contigo, porque Deus, Ele não muda aquilo que Ele diz na palavra. Se Ele prometeu, se você anda segundo as Escrituras na prática, vive, faz, conforme que Deus pede e ensina, aí a sua vida muda. Aí a sua história muda. Deus muda o seu nome, Deus muda a sua história, Deus muda a sua casa, Deus muda a sua descendência, Deus muda a sua vida. Deus faz um concerto, uma aliança para mudar a sua vida, para mudar a sua história, mas você tem que se decidir a cumprir toda a palavra, tudo aquilo que está direcionado nas Escrituras. A partir do momento que você aprendeu, irmãos, você tem que começar a praticar e viver. A partir do momento que você foi ensinado, você tem que começar a praticar e viver. A gente não pode se fazer de ouvinte esquecido. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não, pastor, isso aqui não. É para você sim, se está na Bíblia, tem que se cumprir. Se Deus ali declarou que tem que ser feito dessa forma, a gente precisa fazer do jeito de Deus. Isso se nós queremos ver as promessas de Deus se cumprir, a palavra de Deus se tornar algo real na nossa vida, a nossa história mudar, o nosso nome mudar, a nossa descendência sendo marcada pela promessa de Deus. Isso se nós queremos ver o cumprimento da palavra sobre a nossa vida, nos favorecendo. Nós também temos que passar a cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos passar a ser fiéis a Deus em tudo, não só em partes, mas em tudo. Não só no pouquinho, naquilo que eu acho que é certo, não, em tudo, irmãos. A oração, na palavra, na fidelidade, no estar na casa de Deus, em obedecer às Escrituras, aprender a ser um praticante o quê? Da palavra, no dia a dia, no cotidiano, nas palavras, nos comportamentos, nas atitudes, na sua forma de lidar com as pessoas, com as situações, com os problemas. Ser fiel a Deus em tudo. Aí Deus muda a sua vida. Deus pôde mudar a vida de Abraão, e Abraão viu a vida dele mudar já avançado em idade, sabia disso? Abraão era abençoado, mas a vida de Abraão mudou completamente quando ele já estava avançado em idade. E a vida dele mudou mesmo. Deus escreveu uma nova história para ele. Deus deu um filho para ele, ali na casa dele, um filho da promessa, que foi Isaac. Deus deu uma bênção sobre a descendência dele. Já na melhor idade, Abraão estava sendo o quê? Abençoado. Já na melhor idade, Abraão estava vendo a vida dele sendo transformada. Já na melhor idade, Abraão estava vendo as promessas de Deus o quê? Se cumprir. E o povo sabia que Deus foi fiel a Abraão. O povo sabia que Deus foi fiel a Abraão. Por quê? Abraão procurou andar no caminho reto, ser justo a Deus, cumprir o que a palavra de Deus o quê? Falava, o direcionava. Ele se preocupou em fazer isso. Olha o que diz assim, olha, ele fala, e confirmastes as tuas palavras, porquanto é justo. Deus confirmou a palavra dele porque ele é justo, irmãos. Deus é fiel, Deus é justo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Por isso que Deus precisa nos encontrar praticando o quê? Justiça, fazendo o que a Bíblia nos pede. Você quer a justiça de Deus? Seja justo também, seja uma pessoa correta, íntegra com as suas coisas, íntegra para com as pessoas, mas íntegra para com Deus, íntegra com a palavra. Você não quer justiça na sua vida, nas suas causas? Você não quer justiça nas áreas da sua vida? Então seja justo com Deus também. A gente não pode, buscar justiça se a gente não for justo, a gente não se preocupar em obedecer, em fazer a vontade de Deus. Se a gente só for justo em partes, não justo em tudo, seja justo em tudo, seja verdadeiro em tudo, faça conforme que a palavra de Deus te pede e te ensina. Você vai ser justificado. Quem é justo vai ser justificado, porque o justo não precisa se justificar. Não precisa não, pastora? O justo não precisa se justificar não? Não precisa se justificar, porque quem justifica o justo é quem? É Deus. Porque Deus vai o encontrar cumprindo a palavra, fazendo o que a Escritura diz. Deus justifica ele, muda a vida dele, muda a história dele, muda o nome dele, muda o nome dela. Quem justifica o justo é Deus. O justo não se justifica. Então, ande segundo a palavra, ande segundo as Escrituras, se arrependa de todo o coração, pare de fazer aquilo que é errado,
Pare de fazer aquilo que está fora das Escrituras. Venha para Deus, comece a servir a Deus de verdade. Se arrependa de todo o coração. Seja uma pessoa certa e correta diante de Deus em todas as áreas, em todos os setores da sua vida, não somente em partes, mas em todas. Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história, Deus muda o seu nome, Deus muda ali o cenário que você está passando, o cenário que você está enfrentando, a situação que você está vivendo. Deus muda a sua história. É o que a palavra de Deus diz, né? E é a verdade. Aí diz assim, olha, versículo 9, olha o que diz. Diz assim, olha: e vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor ao mar vermelho. Então o povo estava se recordando, ó, que Deus foi aquele que viu a aflição do povo dele no Egito. Já falei contigo que o Egito era a própria representação o quê? Do mundo. E Deus viu a aflição do povo dele o quê? No mundo, lá no Egito, sendo escravizado, sendo aprisionado, gemendo, sofrendo na mão do diabo, sofrendo na mão do pecado, sofrendo na mão, irmãos, dos escravos, né? Dos que os escravizavam, no tormento. O povo lá era humilhado, o povo lá apanhava, o povo lá comia do resto. Assim como muitas pessoas, irmãos, quando estava no mundo, o diabo estava pisando em você, o diabo estava perturbando a sua mente, matando você, acabando com você aos poucos, destruindo a sua vida, destruindo o seu emocional, destruindo o seu sentimental, destruindo, acabando com a sua saúde, acabando com a sua casa, com a sua família, destruindo o seu corpo. As práticas do Egito acabam com você, destroem com a sua vida. Deus ouviu o seu clamor lá em meio ao Egito, hein? E te trouxe para a presença, para a libertação. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a palavra de Deus não precisa andar mais no jugo do pecado, não precisa mais andar sendo enganado por Satanás, não precisa mais viver debaixo de um jugo de mentira, no pecado da escravidão ali, não precisa mais viver debaixo de um jugo de prostituição, de vício, de drogas, de opressão na mente, de depressão, de vontade de morrer, de perturbação na mente. Não precisa mais viver com um corpo cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio disso, cheio daquilo, cheio de alergia, cheio de coceira, cheio de ferida. Não precisa mais. O jugo com Satanás, o jugo com o inferno, o jugo com o Egito, o jugo com o pecado, o jugo com o mundo é quebrado a partir do momento que a pessoa recebe Jesus e para de fazer o que é errado. O jugo com a opressão do inferno é quebrado a partir do momento que a pessoa recebe Jesus na condição de Senhor e Salvador e larga o pecado, abandona o mundo. O jugo com o diabo é o quê? É quebrado. O jugo da escravidão, o jugo do Egito é quebrado, do tormento. Irmãos, desperta. Você ainda quer viver ainda sendo aprisionado pelo mal em cadeias? Você quer ainda viver debaixo de um jugo de perturbação, cheio de doenças, cheio de adversidades, cheio de problemas, a pessoa sem paz, sem sossego, a pessoa que está andando na rua está com medo, a pessoa que está ali caminhando está cheia de pânico, cheia de incerteza, cheia de depressão, cheia de sofrimento, cheia de perturbação. Que é isso? Clame ao Deus, confesse os seus pecados, deixe as práticas erradas, assuma a sua posição em Deus, assuma a sua posição dentro da palavra. Para de ser fiel a Deus em parte, comece a ser fiel a Deus em tudo. Comece a ser fiel a Deus em tudo que diz a Bíblia, em tudo que diz as Escrituras. O pecado a pessoa tem que abandonar, deixar, parar de fazer, largar, não fazer mais. Ser uma pessoa de Deus, centrada, liberta, livre. Você quer uma mudança de vida? Você quer um tempo novo na sua vida? Você quer poder ser uma pessoa fortalecida, uma pessoa renovada, uma pessoa diferente? Você quer viver algo novo na sua vida, um tempo diferente na sua vida? Você quer que Deus mude a sua história? Então você tem que se decidir. Quando você ficar preso ao jugo do Egito, preso ali aos comportamentos errados, preso na indecisão, preso na ignorância, Deus não vai conseguir mudar a sua vida.
Coma do pão da palavra, coma daquilo que a Escritura ensina. Comece a obedecer a Deus em tudo. Tem áreas que talvez você está errando, você não consertou ainda. Tem áreas que talvez você está falhando. Não precisa, irmãos, ali muitas da gente ficar fazendo de se dizer esquecido, ou fazer de desentendido, ou achar que a vida é assim mesmo, ou achar que é normal. Não, aquilo que é errado é errado, aquilo que é certo é certo. Que passar disso é dúvida e é do maligno, não é de Deus. Então, Deus chama você para mudar de vida, Deus chama você para mudar a sua história, para mudar a sua descendência, para mudar a sua casa. Então tem que atentar, ouvir, entender, observar o tempo, observar, Quem que você viu na Bíblia mudar de vida, continuando fazendo o que é errado? Ninguém. Todo mundo que mudou de vida na Bíblia, para a vida mudar, teve que parar de fazer o que é errado, teve que se arrepender, teve que voltar o seu coração ao arrependimento, ao conserto com Deus, tomar uma decisão. Todo mundo que viu a vida mudar na Bíblia, irmãos, teve que tomar uma decisão de viver um novo tempo para com quem? Com Deus. Teve que se voltar verdadeiramente para o Senhor e entender que Deus é com a palavra. Coma o pão da palavra, irmãos, beba da água da oração, ore mais. A oração vai te fazer discernir o que é certo e o que é errado. A oração vai te fazer discernir qual que é a vontade de quem? De Deus. Tenha a vida de oração, seja mais presente na casa de Deus, seja mais presente na igreja, para você ouvir as palavras, para você ali se alimentar da palavra, para você comer do pão da palavra, para você entender que a palavra de Deus muda você, a palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus transforma a sua vida, muda o seu entendimento, te faz entender aonde você está errando, aonde você está falhando, aonde o diabo está te enganando, para você tomar uma decisão e você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano regenerado. Quase se você não come da palavra, se você leva a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, é por isso que as coisas não estão acontecendo, é por isso que nada está mudando, por isso é aquele mesmo batidinho, aquela mesma vidinha sempre. Nada se abre, nada acontece, nada muda, nada se transforma, tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, aquele jeito lá, tudo atrapalhado. Então, é só você tomar a decisão de cumprir a palavra de Deus e mudar de vida. É você tomar a decisão e falar: ouviste a aflição de nossos pais no Egito, ouviste seu clamor junto ao mar, o quê? Mar Vermelho. Então, o povo estava lá debaixo do jugo de escravidão, no lugar onde que não era para eles estarem. Deus ouviu o clamor do povo, Deus envia um libertador que foi Moisés. Lá no Mar Vermelho, o que Deus faz com o povo? Faz eles o que? Atravessarem. Na hora que os inimigos do povo de Deus entram, o mar fecha, a perseguição o que? Cessa, o povo passa o Mar Vermelho, não é assim? E continua na peregrinação com quem? Com Deus. Se decida, meu irmão. Se você se decidir, você vai ser liberto. Se você se decidir, a cura chega. Mas não é ser fiel em algumas coisas, não. Ser fiel a Deus em tudo. Não é só em partes, não. É em tudo. Tem gente que muitas das vezes é fiel a Deus em partes, em algumas coisas, mas não é em tudo, não. Em algo ela tem compromisso, mas no resto ela não tem. Em muitas coisas talvez você erre, fale, você nem percebe. Talvez comportamentos, atitudes, talvez compromisso, talvez não tenha, talvez falha na oração, no cumprimento da palavra, nas práticas diárias. Talvez você falhe no temor, no respeito a Deus, no respeito naquilo que diz as Escrituras. Talvez você falhe na obediência, você não é obediente. Talvez muitas das vezes você falhe em muitas coisas, você nem percebe. Talvez tem muitas coisas na sua vida que você quer fazer do seu jeito, do seu jeito não vai dar certo. Dar certo é do jeito de quem? De Deus. Irmãos, desperta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Coma o pão da palavra. Tenha a vida de oração. Sua vida muda. Como a vida do povo estava mudando. E aqui em Elias, o povo se recordava disso. Hoje nós vamos só até aqui. Já pode deixar marcado aí na sua Bíblia, Neemias 9. Sexta-feira nós vamos continuar essa pregação. Em nome do Senhor Jesus.